Boa noite, Paula. Boa noite, Fernando. Vamos ver isso aqui. Boa Aê. noite, Boa noite, Fernando. Deneb, Paula. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Deneb. Só tá chegando devagarzinho. Isso aí. Boa noite, Evani. Pegar uma água que está quente na minha terra. Devia estar frio, mas aqui é quente. Boa noite, Vinícius. O Vinícius entrando, tudo bem? Cadu, boa noite. Boa noite, Vinícius. Cadu tá fazendo umas lives também muito bacanas no perfil dele, vale a pena assistir. A, a, a live das meninas, ou das gurias, como a gente fala aqui, na última quinta foi o maior sucesso, viu? Eu vi muitos comentários, só bons, Sim, sobre sobre a descontração, sobre muito as bom. informações. Muito bom. Ainda não chegou. Para quem, O Deneb, ela ainda não para quem chegou. perder, para quem perdeu, tá gravado lá, se eu não me engano, no perfil da Paula, não é? A, É o, isso. Paula o da semana Zabatiero Terapia. passada. Muito bem, Miguel. Eu tenho uma agenda aqui, se quiser que eu fale da agenda no início e no fim, para reiterar os nossos temas. E aí, quando tu quiser, À a vontade, Yara cara. entrou. Pode falar, você que sabe. Yara, tudo bem, Yara? Então tá, boa noite. Não é nessa quinta-feira, diálogos com a filosofia clínica, né? Professor Miguel Caruso, da Casa Filosofia Clínica, hoje vai falar sobre a história de vida, matéria-prima da clínica filosófica. Então, nós vamos conversar com o Miguel sobre esse tema e hoje, 1º de outubro, durante as quintas-feiras de outubro, nós vamos toda quinta também, já temos aí os temas das próximas lives. No dia 8/10, vai ser com a Flora Bonilha, filósofa clínica de Porto Alegre, filosofia clínica na prática dos recursos humanos. No dia 15/10, na próxima quinta-feira também, com um filósofo clínico também do Rio de Janeiro, formado, também com certificados, ele e a Flora. O Paulo vai falar no dia 15/10 a filosofia clínica e o tempo terapêutico. No dia 22/10, vai ter uma formada também no curso de filosofia clínica em Niterói, do Rio de Janeiro, Maria das Graças. Ela vai apresentar aquilo que foi o TCC dela no curso de formação do qual eu fui professor. E a live dela vai ser sobre o Dom Quixote. Ela vai falar um partilhante em estado de palavras, Dom Quixote, que é filosofia clínica e literatura. E no dia 29/10, na última quinta-feira, vamos ter 5 lives, né? Vamos ter 5 quintas-feiras em outubro. Vai falar eu, Fernando Fontoura, sobre um assunto que me interessa bastante, que tem um pano de fundo na filosofia clínica, que é o marketing da loucura, né? Uma crítica às drogas psiquiátricas e às tipologias que levam às drogas psiquiátricas. Então, no dia 29 vai ser esse o assunto. Muito bem, Miguel. Fique à vontade. Alguém pode dizer se a minha conexão tá boa? Porque para mim o Fernando falha um pouco, aí eu não sei se é problema na minha conexão ou se é na dele. Mas se vocês puderem, eu vou
Se tiver ruim a minha, eu tento mudar aqui para os dados móveis para ver se melhora. Para mim, ela ficou rodando um pouquinho. Ó, ela rodou um pouquinho a tua e depois ela volta. Mas não sei se é só para mim. Mas Parece que não tá boa. atrapalha. Então, Não atrapalha. então deve ser a tua, Fernando. Pode ser, pode ser. Pode ser. Vamos lá, então. Se começar a ficar ruim a conexão, vocês me avisem. Tá bem. Boa noite a todos. Como o Fernando falou, Fernando, professor, filósofo clínico, lá da Casa da Filosofia Clínica. Eu também sou. Dou uma boa noite a todos vocês. E vamos hoje conversar um pouco sobre a matéria-prima da filosofia clínica, né, com quem nós trabalhamos quando alguém chega no consultório. Né? Qual é o nosso material primeiro de consulta, qual é o nosso livro. Né? E, basicamente, a gente pode dizer que o nosso livro é a história de vida daquele que chega no consultório. Então, todos os nossos parâmetros de como será o trabalho, de como ele será desenvolvido, ele se dá a partir da história de vida daquele que chega no consultório. É claro que nós temos um método, e esse método, talvez o diferencial dele seja justamente esse. O nosso método não coloca nada no partilhante, não interpreta no sentido de subentender alguma coisa daquilo que está no partilhante, mas ele organiza aquelas informações que o partilhante nos traz. Então a gente precisa trabalhar com profundidade. Opa! O Vinícius comentando ali. Mas a gente leva em conta que quando o partilhante chega no consultório, a primeira coisa que acontece, a gente não sabe nada sobre ele. Então, qualquer coisa que eu conjecturar sobre os sintomas que ele traz, sobre as queixas que ele traz, não me garantem que aquilo de fato é o que está acontecendo com a pessoa. E por isso é fundamental que a gente compreenda mais a pessoa a partir dela mesma. Ninguém mais apto a conseguir nos apresentar como essa pessoa vê o mundo, como se constituem as questões dela, o que ocorre em sua alma, né, em sua psique, em sua estrutura interna completa, do que a sua própria história. Então a pessoa vai nos trazer a sua história de vida e, primeiro, ela pode aparecer fragmentada a partir ali do assunto imediato, que é a queixa que a pessoa traz ao consultório. Alguns, inclusive, trazem quase toda a sua história logo nessa primeira queixa, já acostumados, às vezes, ao ambiente terapêutico, costumam buscar causas na história, então, às vezes, vão trazer um pouco de história para fundamentar, talvez, achando que ali está a questão da pessoa. Outros vão trazer sua queixa e já vão querer a resposta. E, nesse momento, é que a gente começa a pedir que a pessoa conte sua história de vida, né? Sua história de vida desde o nascimento, ou desde as primeiras lembranças, ou desde o que sabe, às vezes, dos seus pais, que alguns começam por aí, até os dias atuais. E nesse processo de contar a história, a gente vai compreendendo não só o conteúdo da história da pessoa, mas a gente vai compreender a forma como ela aparece. O que significa isso? A estrutura interna da pessoa, ela é compreendida por esse movimento de ela vir a ler a sua própria história de vida. Então a gente compreende o contexto que ela traz, naquilo que a gente chama de exames categoriais. Então a gente vai compreender o contexto histórico dessa pessoa, sobre os lugares, sobre como ela conviveu, sobre suas relações, sobre a sua própria relação com o tempo, sobre todo o arcabouço contextual que se dão nas circunstâncias. E, em seguida, a gente chega para o partilhante, a gente vai nos desdobramentos dessa colheita desses exames categoriais, a gente vai compreender como está essa estrutura interna dele, e a partir dessa estrutura que a gente vai encontrar aquilo que a gente chama de assunto último, que é a queixa que a gente vai trabalhar, a causa ou o elemento principal, pelo menos daquele momento, que vai ser trabalhado. Então, nem sempre aquilo que a pessoa apresenta no consultório como um problema, como uma questão, como uma dúvida, como uma indecisão, ela é, de fato, a questão a ser trabalhada. E a gente encontra essa questão a ser trabalhada
a partir de uma profunda escuta da história de vida dessa pessoa. Porque ali a gente vai encontrar elementos que constituem sua estrutura interior, né? A gente chama de estrutura de pensamento, que ali estão sentimentos, valores, compreensão sobre si, sobre o mundo, e suas buscas, seus projetos, tudo aquilo que compõe o nosso, aquilo que somos, ou pelo menos aquilo que estamos sendo, é o que vai nos dar elementos para a gente trabalhar aquilo que a pessoa, pelo menos naquele momento, precisa. Então, sem a história de vida da pessoa, sem uma compreensão de por onde ela andou e como ela viu esse caminho por onde ela andou, a gente tem muito pouco. E a gente corre o risco de fazer conjecturas que nem sempre cabem à pessoa. A gente ouve no consultório com bastante frequência questões ou percebe sintomas, às vezes, físicos, somáticos, muito parecidos entre algumas pessoas. E o que vai diferenciar esses sintomas e essas queixas é justamente uma história complexa e singular. Então, se alguém perguntasse para o filósofo clínico qual o livro que ele vai ler para ele conseguir encontrar ali o que vai ser trabalhado no consultório, esse livro é o próprio partilhante, sua própria história. Então, o filósofo clínico é um leitor de partilhantes, né? Leitor de histórias singulares. E o caminho que ele vai fazer para compreender esse partilhante, ele não vai repetir com nenhum outro. É um caminho único, irrepetível, por mais que haja possibilidade de coisas em comum. A gente vê, por exemplo, numa abordagem, às vezes, de cunho um pouco mais, vamos dizer assim, científico, no sentido da ciência empírica, e a gente só vai compreender as noções que se constroem sobre, por exemplo, o ser humano a partir da ciência empírica, pegando dados em comum com várias pessoas e excluindo todas aquelas particularidades que eles têm, né? E assim se constrói uma compreensão do ser humano a partir de estatísticas. Então se exclui as variáveis e só fica com aquilo que há de comum. No caso do filósofo clínico, ele com todas as variáveis incluídas. E por isso cada pessoa é considerada singularmente. Porque já não se tem mais um parâmetro comum a todos. Aquilo que é comum a todos, às vezes, vai aparecer no consultório em forma até de autodiagnóstico, que as pessoas, às vezes, chegam no consultório e se dão. Né? Como, por exemplo, ansiedade, depressão e muito mais. Mas, no fim das contas, a gente não considera diagnósticos de cunho universalista, porque a gente vai ver aquele caso em todas as suas nuances, em todos os seus detalhes, naquilo que tem de particularidade e que só cabem àquela pessoa, a gente vai colher os elementos ali para trabalhar com aquela pessoa. Por isso a filosofia clínica costuma ser chamada por alguns filósofos clínicos de uma terapia artesanal. Né? É aquela que precisa ir no caso a caso, num trabalho manual contínuo. Eu não tenho lista de possibilidades de, por exemplo, de sintomas que me levem ao diagnóstico. Né? Até porque nós não temos um diagnóstico, nós temos uma compreensão do outro em sua complexidade. E sempre levando em conta que também não carregamos conosco uma noção de que a gente vai compreender o outro por completo. A gente não trabalha com exatidão, no sentido de achar que a gente abarcou o todo do outro, mas a gente trabalha sempre com a noção de aproximação. Nós sempre temos um conhecimento aproximado do outro. E por esse caminho, a gente também acaba também exercitando uma certa humildade, porque a gente não tem o conhecimento ou a pretensão de compreender o outro em sua completude, mas a gente tende a conhecer o outro a partir daquilo que ele apresenta, do fenômeno. Então a gente não supõe nada que não tenha aparecido durante o trabalho do consultório. E aparecido aqui pode ser em forma de palavras, de gestos, de afirmações feitas no consultório, ou de lembranças de coisas que a pessoa foi fazendo ao longo da vida. E a partir desses elementos, a gente tem aí sim uma matéria-prima a partir do qual a gente começa o trabalho com o partilhante. É claro, o trabalho ele é feito desde a primeira sessão, desde quando a pessoa chega no consultório, todo o processo de acolhimento, de recepção do outro, já é inevitavelmente aí o que a gente chama de agendamento, já é algo que a gente
exerce uma certa influência sobre o outro, mas a gente mantém em todo o processo inicial da clínica, ou busca pelo menos manter, aquilo que a gente chama de agendamento mínimo. A gente tenta colher a informação do outro com o máximo possível de detalhes vindo diretamente do outro, sem interferência nossa, para que aí sim, compreendendo o outro por ele mesmo, a gente consiga dar início a uma etapa do trabalho chamada aí, que a gente chama de procedimentos clínicos, né, que são os procedimentos no qual a gente já vai começar a exercer. Não que isso já não aconteça desde o início, mas talvez com um pouco mais de ênfase em um processo quando a gente já tem informações suficientes. Então é mais ou menos isso, a noção aí daquilo que a gente fala quando a gente avisa ou comenta que a história de vida do partilhante é a nossa matéria-prima de trabalho. Muito bem, Miguel. A gente chama também de circunstância. A gente na filosofia apenas circunstancia aquilo que o partilhante, que a pessoa que vem à terapia traz. Por que se faz isso? Porque a circunstância, além de ela contar a história da questão que foi trazida, ela evita o erro de a gente começar a trabalhar em cima daquilo que se chama de sintomas. Né? Então, a gente não trabalha com sintomologia. A pessoa traz aquilo que a gente vai circunstanciar, ver qual é a história, ela não nasceu do nada, isso não aconteceu do nada, ela tem uma circunstância, uma história que está na matéria-prima da história de vida daquela pessoa. Mas é muito importante pensar em circunstância, porque senão a pessoa, como acontece muito hoje em algumas psiquiatrias, chega lá com queixas, a pessoa ouve os seus sintomas e dali ela já tira conclusões universais ou particulares. Né? Independente da circunstância, da historicidade, que com certeza isso tem. Então, às vezes se trata as pessoas de forma, vamos botar assim, numa má psiquiatria, e tem a psiquiatria boa, numa má psiquiatria se trata a pessoa como se ela fosse acircunstanciada, né? Como se seus sintomas fossem eles mesmos aquilo que seria a essência da questão. Então, para evitar esse tipo de coisa, a filosofia clínica circunstancia. Traz um problema, a pessoa chora, a pessoa sofre, a pessoa traz questões muito difíceis de vida. A gente ouve, a gente acolhe, mas a gente precisa, antes de ter qualquer ação maior com essa pessoa, inclusive o diálogo, que é uma ação, né, um diálogo franco, a gente tem que perguntar mais sobre as circunstâncias da onde, né, isola aqui o problema, a questão um pouquinho, agora vamos falar da onde ele veio, a circunstância que envolve ele, que está ligada à história, à historicidade, né, dessa pessoa. Né. Então, eu acho que é muito importante deixar bem claro o quanto que a filosofia clínica trabalha com a circunstância, o quanto que a historicidade, né, a história de vida da pessoa é fundamental para um trabalho terapêutico dentro da filosofia clínica. Né? E também dá, né, Miguel, eu tinha anotado aqui, além ou a mesma coisa, não sei, mas essa circunstância, a historicidade, mais dá o horizonte, né, existencial que a pessoa está trazendo, que vai ser o lugar objetivo, digamos, do nosso trabalho. Nós temos que nos colocar dentro do horizonte que a pessoa está trazendo, não fora, nem além, e nem no ponto específico. Né? Então, quando a pessoa circunstancia suas questões, ela nos coloca o horizonte existencial no qual ela quer, pode ou consegue trabalhar. E é dentro desse horizonte que o nosso clínico vai trabalhar, né, sem ficar dizendo, não, mas está faltando um pedaço da sua história que acha, né, a gente vai trabalhar com aquilo que a pessoa traz. Então, é muito importante, porque muitas terapias, a gente também ouve a história da pessoa, sei lá, medicina tem anamnese, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, até porque tem toda uma interpretação, tem todo um significado do que a pessoa traz, e o importante é como ela traz. É muito mais do que uma anamnese, é uma circunstância existencial, né, que vai fazer ligações fundamentais com a questão que ela trouxe e com a nossa
possível ação em relação a isso, enquanto terapeuta. Um ponto muito interessante que você tocou nessa questão da anamnese, talvez uma das diferenças fundamentais nossas em relação a um processo de anamnese é que em muitas anamneses se constrói perguntas direcionadas, né? E quando a gente faz pergunta muito direcionada para entender o outro, a gente desvirtua a fala ou o modo do outro compreender alguma coisa. Então a gente vai e a gente acaba contaminando a fala do outro, né? Nesse aspecto. Então é fundamental sempre que a gente consiga trazer o discurso da pessoa tal como ocorre dentro dela. É claro que se a gente no consultório perguntar à pessoa, por exemplo, sobre sua família, a gente já vai direcionar. Às vezes a pessoa não tinha nenhuma referência à família para trabalhar ali no consultório, nenhuma questão voltada a isso. Ou quando a gente trabalha, por exemplo, com noções de causa e efeito, ou quer falar assim, por que aconteceu isso? E uma pergunta tão simples vai remeter a pessoa talvez a construir toda a sua fala sobre sua história a partir de uma noção causal, que nem sempre a pessoa vai ter. Então há um grande caminho de agendamentos mínimos justamente por isso. Porque se a gente pergunta o que uma pessoa sentiu diante de determinada situação, a gente leva uma pessoa que às vezes nem tem elementos tão fortes de emoção, pelo menos não naquele momento, e ela vai construir tudo só a partir de uma emoção, de um sentimento, porque a nossa pergunta foi direcionada para isso. E talvez uma percepção que a pessoa tinha muito particular e que envolvia outros elementos acaba se perdendo. Né? Então, até para colher o outro, me parece que esse processo que a gente trabalha tem consegue um êxito mais interessante, né? No sentido de tentar compreender o outro a partir dele mesmo, a partir dos seus elementos internos, a partir da sua constituição, da sua história. Então, é muito interessante. E, por outro lado, essa questão de circunstância é muito bom, porque se a gente considera uma estrutura de pensamento ou uma pessoa fora dos seus elementos circunstanciais, a gente perde uma grande parte daquilo, né? A gente pode dizer assim, você pode tudo o que você quiser. Aí você vai falar isso às vezes para um sujeito que está empregado em uma empresa e que está querendo sair dessa empresa. Mas na cidade dele não tem outras oportunidades de emprego, não tem outros meios de trabalhar. Todo mundo que tenta trabalhar nessa cidade, às vezes de profissional liberal, não consegue muito. Às vezes esse sujeito não tem uma profissão consolidada para isso. Então se a gente fala assim, você pode sair da sua empresa e fazer o que você quiser. Se a gente não leva em conta o contexto dele, a gente pode causar um grande problema na vida de uma pessoa dessa. Então, os elementos que a gente chama de categorias são fundamentais por isso. Né? A gente leva em conta as relações, a gente leva em conta a circunstância, a gente leva em conta os elementos que estão ali contidos em todo o redor da pessoa, para saber em que medida a pessoa pode dar ou não alguns passos. Então, há sempre uma relação intrínseca, inclusive, entre essa questão da estrutura de pensamento e os seus elementos categoriais, o seu contexto. Né? É claro que algumas pessoas vão viver bastante alheios ao seu contexto, mas até isso é necessário que a gente ouça a história de vida da pessoa, que colha bastante informações para saber em que medida isso tem peso ou não, em que medida isso pode atrapalhar ou viabilizar alguns procedimentos, alguns passos da própria pessoa na sua vida. E é interessante porque, por exemplo, tem na filosofia clínica um tópico chamado emoções, mas ele não tem nenhum peso a mais do que todos os outros tópicos, ele é mais... E em muitas terapias, quando a pessoa relata alguma coisa, o terapeuta pergunta, o que você sentiu? Qual foi a sua emoção? Né? Quer dizer, já está agendando, já está dizendo para onde ele tem que perguntar, ele tem que responder, já está perguntando por este caminho. E se a pessoa não tem esse tópico como fundamental para ele, a pessoa é mais epistemológica, mais intuitiva, ela vai para outro tipo de raciocínio, outro tipo, mais sobre valores, essa pergunta é uma pergunta que está direcionando ela para um lado que não é o dela. Então, sobre a história é saber sobre a história dos caminhos que essa pessoa quer contar. Pode contar, consegue contar, né? A gente não direciona. O que você pensou? E isso está certo para você? A gente não faz esse tipo de pergunta. Porque isso tem que ser importante, isso vai vir da pessoa para nós, se isso é importante para ela, se isso está certo ou errado, se isso foi emoção, foi importante ou não. Né? Isso é uma escuta o máximo possível, né?
sem nenhuma interferência nossa de caminhos e de maneiras que essa pessoa tem que falar. E outra coisa interessante que você falou é a ligação, com a circunstância dessa ligação com o entorno, né? Então, por exemplo, a gente não trata a mesma pessoa de forma atômica, né? Estou ali com o Miguel como meu partilhante e vou tratar do Miguel e esquece a vida dele lá fora, né? Não, a gente, ouvindo a história da pessoa, vai saber quais relações são importantes, quais não são importantes, como ela lida com o tempo de outras pessoas, como ela lida com as relações de trabalho, da cidade, do país, e isso tem que estar presente dentro da nossa concepção de horizonte existencial que nós estamos construindo, porque essa pessoa, ela não é atomista, né? Nós não somos aqui o Epicuro, que é um atomista, né? Nós não somos Demócrito, né? Um filósofo antigo atomista. A gente tem que considerar essa pessoa dentro de um contexto, né? Dentro de uma circunstância, exatamente pelo que você falou. E também tem casos já, ser mais antigo, né? A terapia da psiquiatria e da psicanálise, tem casos em Porto Alegre, onde eu moro, e psiquiatras muito bons, maravilhosos, que agendaram de forma imprecisa, digamos assim, um paciente deles. Esse cara tentou fazer coisas horrorosas, porque ele não considerou as circunstâncias. Então, a circunstância, a historicidade nos dá muito essa noção de onde essa pessoa está inserida, quais as relações que nós não podemos mexer de maneira alguma, né, e aceitá-las como são. Então, esse ponto da história de vida como matéria-prima é isso mesmo, é fundamental. Se a gente tem alguma dúvida no processo terapêutico com o terapeuta, a gente vai recorrer aqui à minha intuição? Não, a história de vida da pessoa. Com alguma dúvida de falar alguma coisa, de perguntar, então vamos retomar a história dessa pessoa. Lá está os caminhos dos quais o terapeuta deve tomar e o terapeuta deve evitar. Está na história de vida, está na matéria-prima. Esse título que você deu foi muito, muito certeiro. Está tudo ali, né? As soluções, os problemas, aquilo que nós temos que evitar, nossos limites, como terapeuta, estão todos na história de vida dela. É interessante, complementando toda essa questão aí da circunstância e de afirmar, como você falou, em alguns casos, às vezes fazer algumas afirmações para quem chega no consultório, sem a gente levar em conta o contexto da pessoa, é que às vezes a gente pega até algumas máximas universais, por exemplo, a gente tem visto aí, em época de rede social, frases prontas estão presentes o tempo todo. A gente vê lá, primeiro você tem que se amar para depois amar o outro. Né? Mas isso segundo quem? Segundo onde? Né? De onde a pessoa tirou isso? Porque nem sempre isso vai acontecer e às vezes num contexto em que a pessoa às vezes se fez tão mal, se ela não tem o outro como referência às vezes de amor, ela não vai conseguir sequer fazer qualquer ação de amor, né? Ou para si ou para o outro. Então, algumas pessoas vão precisar amar o outro para que consiga se realizar como ser humano, para que consiga viver. E às vezes a pessoa, algumas máximas tem mais a fazer mal do que viabilizar um bem, né? Quando se tenta universalizar algumas ideias. Né? O Vinícius aí colocou pílulas de sabedoria. É mais ou menos isso, né? A gente vê, você tem que se amar para amar o outro. Você primeiro tem que se satisfazer a si mesmo para depois você ter o outro na sua vida. Né? Primeiro você tem que ser completo para depois completar o outro. Você, sei lá, fora os ditames que a gente acaba tendo na sociedade, como a ideia de que com 20 anos a gente já tem que ter decidido nossa profissão, aos 30 tem que estar casado, com 40 já tem que estar estabilizado, rico, ou com 50 aposentado, curtindo os netos, quando alguns estão começando a vida com 60, 70 anos. Então, o que vai nos dar esses parâmetros de que o que é época de quê é justamente o diálogo da pessoa, da sua estrutura de pensamento, daquilo que a constitui internamente, com todo o seu contexto. Né? Algo que pode ser muito interessante aqui na minha cidade, por exemplo, levando em conta que a singularidade de cada pessoa vai ser muito diferente, por exemplo, o que vai ser. Minha cidade tem 180 mil habitantes. Né? Vai ser muito diferente de uma pessoa que mora no centro de São Paulo, por exemplo, né?
o ritmo de vida é outro. Então, assim, todo o contexto já vai tender, às vezes, a dar uma orientação na sociedade. Aí, então, a gente leva em conta uma série de particularidades contextuais e uma série de particularidades estruturais da pessoa. E quando a gente leva esses dois pontos em conta, aí é que a gente não consegue dizer nada a respeito de como a pessoa deveria ser. Crianças ou adolescentes, a pergunta da Voltei. Vera aqui, como seria a aplicação dos exames categoriais, circunstância, etc., em crianças ou adolescentes? Pergunta da Vera Vicente. Com adolescentes, dependendo de como for a conversa, o dado de semiose, que é como a pessoa se expressa, né? Dependendo do estado de semiose dela, se ela for boa falante, a gente pode ouvir muito da voz dela, da conversa dela, do diálogo com ela. Mas há casos que a gente vai trabalhar, às vezes, com crianças, com desenhos, com jogos, vendo um filme, trabalhando de diversas maneiras, assim, a fim de colher o maior número de informações possíveis. Então, a gente tem, nas pessoas que talvez consigam contar melhor a sua história, o dado verbal, e a gente vai trabalhar muito bem isso. Só que outras não, outras a gente vai poder trazer o desenho, vai poder trazer a imagem, a argila, o filme. Eu já trabalhei com crianças com desenho, com argila, com filme, indicando alguma coisa para a criança fazer, e aí a gente vai colhendo o maior número de informações possíveis. Né? E isso também não é um privilégio de adultos, de crianças, porque adultos também, às vezes, têm dificuldade de se expressar, e a gente pode trazer uma pintura, uma música, uma poesia, um texto, as formas de acolhimento do conteúdo que a pessoa traz para o consultório são diversas. E a gente também leva isso em conta quando a gente fala em singularidade. Não é todo mundo que vai ter o dado verbal tão, tão, tão dela, né, a ponto dela chegar no consultório e conseguir falar tudo de si. Algumas pessoas vão ter que apresentar alguns elementos que habitam sua alma, né, a partir de diversos outros modos de expressão. E, inclusive, há coisas que estarão na estrutura de pensamento de uma pessoa e que ela não vai aparecer no dado verbal, embora a pessoa use muito o dado verbal. Então, alguns vão precisar, às vezes, de recorrer à arte, de recorrer a alguma outra forma de expressividade para trazer informações para o consultório e até para a vida dela, que ela não traria se ela precisasse só usar a fala para isso. Então, com criança, a gama de possibilidades também é imensa e é bacana trabalhar com criança, é muito interessante. O Vinícius está dizendo aqui, o mais interessante da filosofia clínica é cuidar do outro, respeitando que ele é único, não matematizável e autoestruturante. É isso aí, Vinícius. Também tem a questão de crianças, Vera. Eu trabalhei com crianças, adolescentes, trabalho ainda, mas já trabalhei com crianças e adolescentes, nos quais os pais querem fazer uma consulta comigo antes e normalmente já me apresentam um diagnóstico. Está aqui o diagnóstico. Foi no psiquiatra aqui. Eu não quero enxergar o diagnóstico porque ele é dirigido. É como aquela anamnese que falou o Miguel antes. Né? A anamnese são perguntas dirigidas. Eu não quero saber diagnóstico. Eu vou saber quem ele é, sem diagnóstico. Né? E às vezes a criança chega, eu tenho, como é que é? Preste atenção. Ela já chega dizendo assim, porque foi no psiquiatra, deu diagnóstico, falaram em casa, rotularam a criança e ela agora só diz que ela é assim. Né? Então, eu já me apresento um diagnóstico, eu não olho. Eu não quero saber. Né? Eu vou falar com essa criança, com esse adolescente, e ele vai se apresentar da forma que ele se apresentar, através de categorias, dos seus tópicos, é isso que me interessa. Então, esses diagnósticos que vêm às vezes de psicopedagogas, de psiquiatras, tem dislexia, né? Aí junto já vai no psiquiatra, claro, tem dislexia porque tem déficit de atenção, porque aquilo ali eu dispenso. Na filosofia clínica o que for importante daquela pessoa, ela vai aparecer, né, na história de vida dela da maneira que ela for contar.
o Vinícius aqui de novo, quando não está rolando pelo dado verbal, como sugerir outros dados sem a historicidade? A gente pode perguntar à pessoa, é muito tranquilo, no começo, né, naquela pequena, vamos dizer assim, entrevista inicial, a gente é sempre orientado a manter ali o que a gente chama de agendamento mínimo, mas é claro, a gente vai precisar fazer algum agendamento para pedir que a pessoa comente. Por exemplo, aqui atrás do seu consultório. E às vezes a pessoa dizendo que tem dificuldade naquilo, a gente vai rastreando a partir de uma pequena conversa o que a pessoa poderia trazer ao consultório. Às vezes a própria pessoa vai dizer, ó, eu costumo escrever quando eu estou angustiado, quando eu estou magoado. Então traga o texto que você tem, escreva. Então a gente vai encontrando ali, nessa conversa, essa primeira conversa informal, meios para a pessoa trazer as informações. E há casos em que a pessoa, às vezes, vai apresentar sua queixa inicial durante algumas semanas, às vezes, e quando a gente começar a pedir que a pessoa conte sua história de vida, a pessoa tem a dificuldade e trave. Aí a gente já tem um pouco mais de informação, a gente pode pedir, às vezes, que a pessoa traga umas fotos. No caso de quem tiver um pouco mais, quem ainda tiver habituado à época dos álbuns de foto, pode trazer álbum de fotografia, né? Os outros podem trazer, talvez, Instagram, podem trazer outros meios, podem trazer música, podem trazer alguma pintura. A gente pode trabalhar, às vezes, com alguma argila ou com algum outro meio de expressão para que a gente colha essas informações da pessoa, né? E sempre respeitando. A gente, nesse momento, a gente, ainda que vá fazer, buscar manter ali o mínimo agendamento para não direcionar a pessoa, esses elementos de colheita de informação são fundamentais. Então, eles vão poder, em algum momento da clínica, ser perguntado, olha, a pessoa vai dizer, eu não consigo falar, está meio difícil. Você tem alguma outra coisa? Você tem um texto, foto, alguma coisa assim que possa trazer? E a pessoa vai começando a apresentar isso no consultório. Então, é tranquilo. Não é um bicho de sete cabeças, não. Em geral, a pessoa, principalmente porque já vai para a terapia buscando terapia, então, em alguma medida, a pessoa já está aberta ali, inclusive a essas dificuldades. Porque às vezes a pessoa chega no consultório e fala, olha, eu tenho dificuldade de falar. Falei, vamos com calma, vamos começar. E a partir dali a gente vai desdobrando o assunto, porque a pessoa ali não chega no consultório para dar uma palestra. Então, às vezes, a pessoa chega engasgada, cheia de coisas internas, às vezes com vontade de chorar. E não tem problema, às vezes pode chegar e ficar uma sessão inteira chorando, porque às vezes é o único lugar onde essa pessoa encontrou para chorar, né? O que a gente chama aí de intensidade bruta. Então, a pessoa vai, chega e chora. E colocar aquilo para fora já pode ser um meio fantástico da pessoa organizar suas ideias, se sentir acolhida, e a partir dali apresentar outros elementos, outros dados de semiose, outras expressões, para que a gente continue o trabalho na colheita das informações dela. A Yara está perguntando como atender autista. Eu vou responder rapidinho, tentar ser rapidinho, Miguel, já te passo. Eu já atendi em projeto social que eu trabalhei crianças com Down, já atendi um senhor de 80 anos que teve um derrame. Então, os diagnósticos de questões físicas, médicas, físicas, é importante a gente saber. Porque pode ter uma limitação de memória, mas assim, nem todo Down é igual. Nem todo autista é igual. Então, o que me interessa não é se ele é autista ou se ele é Down, me interessa a circunstância que ele encontra, né, e os tópicos que ele apresenta. Não faz diferença para nós, né? Então, diagnóstico, comportamento, não. Né? Comportamento não é doença. Isso é para a psiquiatria, para a filosofia. Comportamento não é doença. Pode ser um comportamento estruturado, desestruturado, que traz sofrimento, que não traz, que traz algumas armadilhas, mas doença não é. Né? Agora, se tem uma doença física importante, é importante saber. Né? A pessoa tem problema de pulmão, então ela fala muito, ela fica cansada, então é importante saber essas questões físicas. Mas nas questões, mesmo assim, nem todos são iguais. 2 autistas não são iguais. Então não interessa a questão física, se ele tem algum comprometimento físico, mas de resto é a mesma coisa. Exames categoriais, né? Ver os tópicos predominantes, como ela conta a sua história, da maneira que for. Então, não tem muita diferença, mas tudo bem. Questões fortes, como derrames, como algumas questões mais né, de impedimento, tudo bem, é importante a gente não forçar uma coisa que a pessoa não pode dar, porque fisicamente ela está impedida. Mas de resto, Yara, é a mesma coisa. Né? E eu nunca atendi em projeto, mas eu atendi muitos casos diagnosticados por outros, né, na área da saúde, de outras áreas,
E a gente respeitando aí essas questões, às vezes, de efeito de remédio, de medicação ou limitações, questões físicas, a gente levando isso em conta, o resto, como o Fernando falou, a gente vai colher a singularidade. Então a gente não tem, no caso, a gente não vai chamar uma criança ou um adulto que tenha Down, por exemplo, como especial, porque no fim das contas todos que chegam no consultório são especiais, são singulares. Né? E às vezes a gente vai conseguir colher muito mais informações de uma pessoa que venha diagnosticada, venha com Down ou venha com qualquer outro tipo de diagnóstico, do que às vezes uma pessoa, entre aspas, normal. Né? Porque o que vai editar o quanto que essa pessoa vai trazer é a própria singularidade da pessoa. Então, às vezes, uma pessoa com Down ou com qualquer outra coisa vai ter às vezes, facilidade muito maior do que outra pessoa, talvez, que fale muito. Então, conseguindo perceber quais são os meios com qual essa pessoa se expressa, a gente consegue colher bastante. E outra, a gente, como eu comentei no começo, a gente não tem a pretensão de ter uma compreensão absoluta do outro, ou total do outro, no sentido de achar que a gente conseguiu abarcar toda a vida dela, né? E nem ou tudo o que ela é. A gente trabalha por aproximações justamente por isso. Porque haverá limitações, mas não só com aquele que tem Down ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas aquele que não tiver nenhum diagnóstico de nada, não tiver nenhuma limitação física, entre aspas, aqui nessa questão de limitação, mas a gente, em qualquer caso, a gente vai ter nossas limitações e a gente vai trabalhar com o que tem. Né? E dentro do que a gente consegue receber, é possível fazer um trabalho bacana. Né? Em muitos casos, a gente consegue consegue fazer um trabalho muito bacana, muito bonito, e com algum êxito, se a gente pode chamar aqui de fracasso algum outro, mas a gente consegue obter um resultado muito bom, né, nesse trabalho. A Deneb está falando aqui, ó, eu dei aula para uma menina da sexta série, né, professora de filosofia, que tomava Ritalina, e quando ela tomava, ela me perguntava, hoje estou boazinha, professora? Tomei remédio para ficar boazinha como o médico mandou. Né, já sai rotulada. Essa questão também da disfunção física, né, é interessante também, porque tem um médico, neurologista, neurocientista, Glenn Doma, ele morreu no ano 2000, alguma coisa. Ele era um neurocientista e ele estudava aquelas crianças nos Estados Unidos que tinham síndrome de Garra. Eu não sei muito bem como é que se chama, aquela que tem com os bracinhos, nascem os braços tortos. Assim. Descobriu, com os estudos, foram descobrindo que aquele problema não era muscular, era neurológico, né? Era um problema físico no cérebro. E aí ele começou a tratar essas crianças no instituto dele, né, para desenvolver o cérebro para que ele pudesse fazer as ligações para fazer o trabalho muscular. Então ele fez várias terapias e as crianças começaram a ficar mais inteligentes, começaram a perceber outras coisas. Ele começou a ver que o cérebro é tudo conectado, ele desenvolvia lá a coordenação fina e elas começavam a mexer o olho melhor para um lado que elas não mexiam. Ele começou a fazer testes e começou a ensinar essas crianças a ler, a escrever, outras línguas, tocar instrumento, com as dificuldades que elas tinham. Né? E do outro lado do instituto dele, tinha uma escola de crianças normais, sem nenhum problema físico. E um dia as crianças foram visitar o instituto e perceberam que as crianças que tinham a síndrome de Garra, fisicamente com um impedimento, sabiam mais coisas que elas na escola, que eram normais. Então, nem mesmo, às vezes, a questão física é um impedimento. A gente também tem que tirar isso, né? A gente pode abrir outras possibilidades. Né? Então, nem mesmo a questão física, ela é importante, mas nem mesmo isso é um caminho sem fim. É um impedimento intransponível. Então, o Glenn Doma é um cara muito interessante. Ele foi considerado depois dos criadores de gênios. Porque daí o que ele fez? Ele pegou as crianças normais, que não tinham nenhum problema cerebral, e desenvolveu da mesma forma que ele desenvolvia aqueles com síndrome de Garra. E as crianças normais avançaram muito mais que nas escolas. Então, é muito interessante, né, pensar que é importante saber, mas nem sempre isso é um impedimento real. Né? Se a gente conseguir revelar a singularidade da pessoa, que é importante para ela, os dados que ela consegue trocar com a gente, nós temos aí um manancial de possibilidades. Dois comentários. O primeiro,
o Vinícius até mencionou o TDAH aí, transtorno de déficit de atenção. O cara que inventou o nome transtorno de déficit de atenção, antes de morrer, falou que ele tinha inventado. Isso. que era uma invenção. Era Então, só que fictício, virou né? lei, virou regra É. e agora se usa o tempo todo. É. Outra questão, sobre essa questão do que o Fernando falou sobre a questão de deficiência e tudo, tem um rapaz, se eu não me engano, ele é paranaense, não lembro, ele faz vídeos para o YouTube até. Ele, quando era criança, os pais viram que ele tinha alguma dificuldade ali de interação. Né? Eles não sabiam exatamente o que ele tinha, e anos depois ele foi lá diagnosticado como autista. Só que acontece, aí eles, antes de receber o diagnóstico, ele falou, meu filho, ele não está conseguindo fazer algumas coisas, a gente vai ensinar ele. Então o pai e a mãe passaram a revezar dentro de casa e ficaram horas por dia participando de coisas com ele, dando atividade. Esse jovem hoje deve ter mais ou menos uns 25 anos. Eu acho que ele fala 2 idiomas fluente, ele toca violão, ele dá palestra, ele... Acho que ele escreveu um livro, se eu não me engano. E, assim, ele mesmo se fala, eu sou autista. Mas, né, ele vai mostrar ali, por exemplo, as limitações, que talvez seja a grande limitação, vamos dizer assim, física daquele que se diz autista, que era um pequeno delay que tem no cérebro, né, para entender o entorno. Então, às vezes, eles perdem, parece que levam 3 segundos a mais para perceber o que acontece ao redor. E isso pode gerar uma inquietação interna. Então, ele explica isso, olha, alguma coisa me inquieta, eu tenho que olhar para algum ponto onde eu tenho um certo controle, eu consigo prever, para que eu consiga me acalmar e volto no cotidiano. Então, aquilo que seria, vamos dizer assim, o limite dele, ele reconheceu, conseguiu trabalhar bem com aquilo, e hoje é um jovem que faz uma série de coisas, que percebe as coisas. Ele fala, olha, autista às vezes tem dificuldade para ser abraçado, porque às vezes o abraço assusta, porque é inesperado. Então, se você me avisar que você vai me abraçar, eu já entendo e vou entender seu abraço e não vou te expulsar, porque às vezes é um reflexo que eles têm de empurrar a pessoa. E é claro que isso não é para todo mundo, a gente vai ver, não sei, aquele Marcos Mion, o filho dele abraça o tempo todo, interage, e tem diagnóstico de autismo. Então, assim, dentro daquilo que se chama autismo, ou como o Fernando falou, o síndrome de Down, a gente acaba vendo as mesmas singularidades que a gente vê em todas as outras pessoas. Né? Então, por isso, eu acho que na clínica, ela tem na filosofia clínica, a gente tem essa riqueza. A gente, quando tira um pouco dessa visão que restringe muito o diagnóstico da pessoa, a gente consegue compreendê-la bastante. Compreendê-la muito a partir dela mesma. E a partir daí a gente consegue trabalhar melhor. Porque a gente para de ver o diagnóstico e ver a pessoa. O nosso professor, o meu do Fernando, foi o Hélio Strasburger. E ele falava que às vezes no hospital psiquiátrico, onde ele trabalhou bastante tempo, as pessoas às vezes se apresentavam como diagnóstico. Já não tinham mais nomes. Né? Se perdiam ali e viravam diagnóstico. Então, veja como às vezes esse processo de a gente, às vezes, se resumir a um diagnóstico nos limita. Né? Porque a gente vai dizer, eu sou depressivo, eu sou ansioso. É uma característica nossa no meio de milhões de outras que nos define ou nos torna singular diante dos outros. Então, às vezes, quando a gente tira um pouco esse rótulo e passa a entender a pessoa por trás desse rótulo, a gente consegue um alcance talvez muito maior do que do que nos amparando a partir daquele diagnóstico apresentado. O Paulo aqui, Paulo Alves Filho, filósofo clínico também, dizendo: o acolhimento da filosofia clínica não permite que se use nenhum rótulo. O que importa é tudo aquilo que é importante para o partilhante. E essa questão também, Miguel, eu não sei se alguém aqui que está assistindo já ouviu falar sobre a perspectiva filosófica do autismo. É muito interessante, porque vai cair no ser, tá? Mas não ser metafísico, né? Então, eles vão para a supressão do ser. Richard Sorardi é um filósofo inglês, e ele trabalha sobre o self, né? Desde a filosofia antiga até os dias de hoje, e ele tem uma frase que ele diz assim: a minimização do self. Né? De como o self vai sendo minimizado, perdendo poder para a circunstância, até o ponto em que nós não temos mais, somos completamente determinados ou pela circunstância, ou pelos outros, ou pelo Estado, ou por uma política,
ou pelos diagnósticos. Né? Então, é muito interessante também perceber que a filosofia não só a filosofia, tem filosofia, fala sobre o autismo de uma forma diferente do que fala a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria. O Paulo comentou, nós, né? Isso, pode falar, pode falar. O diagnóstico ou mesmo os rótulos sociais só são importantes na terapia se forem importantes para o partilhante. Exatamente, Paulo. Com certeza. Tanto que uma pessoa chega no consultório falando que é ansiosa ou depressiva, a gente não vai falar, não, que na filosofia clínica a gente não trabalha com esse tipo de diagnóstico. Não, a gente acolhe a pessoa tal como ela se apresenta, tal como ela se vê, e a partir disso a gente vai trabalhar. Inclusive, para algumas pessoas é fundamental haver rótulos, haver organizações. Algumas pessoas precisam disso. Então, esses... A gente costuma dizer, vamos supor que a pessoa seja, sei lá, uma mesa de 3 pernas, a gente não tira uma sem antes ver se as outras 2 vão dar sustentação. E às vezes desconstruir uma noção dessa, porque a gente vai dizer que na filosofia clínica é diferente, a gente pode atrapalhar muito a vida da pessoa. Então a pessoa chega, as mesmas terminologias que ela apresentar, é muito provável que a gente vai devolver a elas e vai trabalhar a partir disso, e não tem problema algum. Né? Isso mesmo. E estamos quase no fim, Miguel, fazendo o círculo, retomando, né, a história de vida, matéria-prima da filosofia clínica, que foi o título do que tu falou, né? É interessante agora no lado contrário, né? Eu falei antes que a filosofia tem uma perspectiva interessante sobre o autismo, mas também a filosofia às vezes atrapalha, né? Porque, por exemplo, nós temos uma ideia de que nós temos que ser autossuficientes, autodeterminados, autônomos, independente das circunstâncias. Né? Meio assim, meio Gandhi, né? Que leu muitos históricos, inclusive, meio Gandhi. O que acontece ao redor, eu tenho que ser uma pessoa completamente firme internamente, dependência. Pessoal, olha só, isso não acontece. Né? Isso não acontece. Entendeu? Porque nós somos, e aí vem uma discussão sociológica, se nós somos filhos da circunstância, qual a relação que nós temos com as circunstâncias nos fazem, nós fazemos as circunstâncias, mas tanto faz, o importante é que as circunstâncias estão em nós. Né? Então, e isso a filosofia clínica trabalha de uma maneira muito, muito cuidadosa. Né? Então, não somos seres acircunstanciados como queriam os estoicos, por exemplo, que eu poderia estar em qualquer situação na minha vida sendo roubado, sendo torturado, perdendo os entes queridos pela morte, pela guerra, e dizer que ainda sou feliz porque as circunstâncias não me afetam. Uma pessoa dessas, diria Aristóteles, ou é um deus ou é uma besta. De nenhuma forma é um humano. Besta no sentido de animal, né? De nenhuma forma é humano, porque o humano ele trabalha diretamente com as circunstâncias. De alguma forma, né, a filosofia clínica retoma isso de uma forma muito cuidadosa. Isso que eu acho importante, assim, muito legal a sua live de hoje. Reforçar isso. É bacana, bacana. Não tenho nada a acrescentar às suas palavras. Bom, a gente já está fechando, né? Ela trabalhou com crianças, né, de inclusão, e ela disse aqui, ó, que tanto o autista quanto o Down são inteligentíssimos e alfabetizá-los é tudo de bom. Somos seres humanos, diz a Paula. É isso aí. Complementando ao que a Yara falou, acho que é justamente esse o ponto. Quando a gente tira os parâmetros para comparar, por exemplo, quem tem Down e quem tem autismo, daquelas pessoas que a gente vai dizer assim, normal, né? A gente tenta entender a pessoa por ela mesma e a partir das suas possibilidades. E quebrando esse paradigma de comparação, a gente consegue muito além daquela ali. Né? Por isso, talvez alfabetizar e fazer todo o processo seja muito interessante mesmo. Muito bacana. E é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos, pelas perguntas, pelos comentários. Alguns eu não consegui ver, e eu sou meio atrapalhado para ficar mexendo nessa tela, que outro dia eu tirei da tela. Então eu agradeço aí os que eu consegui ver e os que eu não consegui também. Agradeço a participação. E semana que vem vamos ter mais. Isso. Vou ler a agenda aqui então, Miguel. Eu queria agradecer de novo o bate-papo contigo, que é sempre muito agradável, muito tranquilo. Eu que agradeço. Uma honra. Perguntas, né?
E eu vou aqui só ler a agenda, então, de outubro, né? Hoje teve aqui a história de vida, matéria-prima da Clínica Filosófica, com o Miguel. No dia 8/10, na próxima quinta-feira, a Flora, filósofa clínica de Porto Alegre, vai falar sobre filosofia clínica na prática dos recursos humanos, muito importante nos dias de hoje. No dia 15/10, o Paulo, que está aí também, filósofo clínico, também formado, vai falar sobre o TCC dele, em filosofia clínica, que é a filosofia clínica e o tempo terapêutico. No dia 22/10, outra formada também, Maria das Graças, vai falar também sobre o TCC dela, sobre Dom Quixote, que ela colocou um partilhante em estado de palavras, filosofia clínica e literatura, muito interessante. No dia 29/10, eu aqui vou falar com vocês sobre uma crítica à questão psiquiátrica da psiquiatria médica, né, que é o marketing da loucura. Todas as quintas-feiras, das 8 às 9, estaremos aqui, ou ao vivo, ou participando ali nos comentários. Isso, e uma sugestão para aqueles que puderem compartilhar depois, que daqui a uns 5 minutos deve ficar salvo. Aí vocês podem compartilhar no WhatsApp do pessoal, dos outros. E o pessoal consegue no próprio WhatsApp, às vezes, ver o vídeo. Então é muito tranquilo. Isso, e podem sugerir também, sugerir temas também, né? Dentro do possível, se a gente não sabe, a gente vai procurar alguém que saiba. Isso. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Valeu, Miguel. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite.